Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal da Exame, em que a gente fala sobre todos os assuntos do futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Marta Gabriel. A Marta Gabriel ela é futurista, especialista em novas tecnologias e uma das maiores referências no Brasil para falar de inteligência artificial, que é o assunto do momento, né, Marta? Tudo Agora, bom? agora é da hora, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite. A agenda eu sei que está sempre disputada, então já queria agradecer. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, antes da gente começar o papo, é o que é um futurista? Que eu acho que essa é a dúvida que todo mundo tem, né? Ah, que legal. Olha, é um prazer gigante estar aqui com você, agradeço demais. Bom, vamos começar. Futurista não é a pessoa que pensa em futuros ou que adivinha futuros. O vidente, né? O vidente, não. É um pesquisador, na realidade, que usa metodologias para a gente. É uma mistura de ciência e imaginação. Metodologias que analisam fatos, sinais, dados e, ao mesmo tempo, imaginam coisas que seriam legais acontecer ou como que elas poderiam acontecer. Então, futurista é a pessoa, também não é a pessoa que faz sozinho um cenário ou cenários, é a pessoa que articula várias outras para que a gente consiga juntos enxergar o que pode acontecer. Então, vou dar um exemplo. Se a gente quisesse analisar quais são os futuros, é futuro com S, depois a gente pode falar por quê, os futuros da energia. Eu precisaria de um futurista para coordenar uma discussão, um workshop, com todos os players envolvidos no ecossistema de energia. Quem produz, quem distribui, quem regula, quem consome, todo mundo, para que a gente pudesse aplicar esses métodos e ver cenários possíveis, prováveis, plausíveis, preferíveis. E aí, nesse contexto, a gente consegue ver quais futuros que a gente quer que aconteçam, e aí a gente se prepara para isso, e quais que a gente quer evitar. Então, um exemplo disso, se a gente pegar a situação climática, né? A gente vem vindo já com muitos anos com cenários desfavoráveis. Então, sabendo que esses cenários desfavoráveis podem acontecer se a gente continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, a gente começa a modificar aquilo que a gente está fazendo para que a gente crie os cenários que são bacanas para a humanidade como um todo, né? Então, o futurista é essa pessoa que articula esse estudo para que a gente tenha os vários cenários. E aí, os benefícios do futurismo é você ficar letrado em futuros, para quê? Primeiro, para poder traçar cenários, aí você fica menos ingênuo com relação vai acontecer isso ou aquilo, que as pessoas às vezes querem te vender que tudo vai ser maravilhoso, tudo horroroso. Um apocalipse, né? né? Apocalipse, ou então tudo vai ser lindo, né? Então você começa a ficar preparado para isso, te prepara melhor. E o segundo motivo a gente está com uma velocidade muito rápida, por isso que futurismo começou a ser falado, não é uma disciplina nova, vem desde o século passado, mas com a aceleração da mudança, a gente começa a ter muito mais possibilidades de futuros num período mais curto. Então, o futurismo te ajuda a não tomar decisões de longo prazo com cabeça de curto prazo. Então, ele é um antídoto contra o curto-prazismo, que é uma das piores coisas que qualquer pessoa pode fazer, é tomar decisão de longo prazo com a cabeça de curto prazo. Então, por exemplo, agora a gente está num momento de hype da inteligência artificial, principalmente a generativa, né? Que Isso. é um subtipo dentro da IA. Isso. O futurista, então, ele tenta ajudar, por exemplo, uma empresa ou até um governo a tomar uma decisão não focando só nesse momento em específico da IA, né? Com Pensando no certeza. que pode vir. Com certeza, porque o futurista ou os estudos de futuros, eles analisam todos os sinais. A IA é um deles, né? A gente brinca que uma das principais coisas em estudos de futuros é você enxergar os sinais do que pode ser. O Alvin Toffler tinha uma frase que ele falava, que era: a mudança é o futuro que invade as nossas vidas. Então, qualquer mudança que você vê daquele tipo, ai meu Deus, o mundo está diferente. Sabe que a gente está vendo todo dia uma notícia que você fala, o mundo mudou. Na não minha é mais época uma não coisa. era assim, né? Isso, na minha época não era assim. A vovó fala, meu Deus, tudo está diferente. Esses estranhamentos, eu posso dizer, são sinais de que a gente tem alguma semente de futuros que vai proliferar. E aí, o que o futurista faz? A gente, na realidade, procura essas sementes, por isso que a gente precisa de todos os players, porque cada player tem a sua visão do prisma, né? E aí você vai enxergar sementes diferentes. Aí, baseado nisso, a gente vê, bom, para onde que isso pode ir? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente pega uma notícia em 1966 da ELISA, que foi o primeiro
primeiro chatbot lá Olha atrás, só. né? A maioria da gente nem conhece, Nem né? conhece. Imagina, a gente está falando, quando o pessoal fala de chat GPT, então, o sinal de futuros que trouxe a gente para cá é a ELIZA, né? Foi o primeiro chatbot, em 1966. Quando você vê isso em 1966, muito pouca gente deve ter visto, você olha e fala, "Ah, meu Deus, um computador está conversando comigo para fazer psicanálise ou terapia, ou... Para onde que isso pode ir? Porque se isso já foi feito assim, só pode avançar. E aí, quando avança, você pode pensar, bom, um futuro maravilhoso. Ele vai ajudar eu a pensar na minha vida, a resolver um monte de coisas. Um futuro horroroso. Será que ele não vai me manipular? Agora, e futuros mistos? Será que ele não vai ajudar um profissional da saúde? Será que você começa a pensar nos cenários? E isso foi a origem para que depois, em 2007, 2008, venha a Siri, depois a Alexa, depois Google Assistant, e vai indo até a gente chegar onde a gente está. Então, se você olhar esses sinais, quando você enxerga no momento certo, você fica muito mais, menos refém do que vai acontecer, né? Então, quando a gente faz o cone de futuros, você começa a enxergar possibilidades e você começa a tomar atitudes estratégicas para esses caminhos. Legal. Então, basicamente é isso. E até para todo mundo que está aí, né? Todas as notícias que vocês virem, que vocês estranharem, presta atenção naquilo. E aí eu brinco assim, você vai logo ter, ai meu Deus, isso não vai acontecer, ou então, ai, isso é horroroso. Não faça julgamento de valor de cara. Primeiro você vê qual é o melhor que pode acontecer, o pior que pode acontecer, para você não ficar enviesado, né? Que se for só o melhor, você está enviesado, só o pior também. Se você tivesse os dois, pelo menos você não está enviesado, mas está muito estreita a visão. Então, pelo menos 3, pensa, faz um exercício, conversa com outras pessoas. 3 impactos bons, 3 impactos ruins. Então, aí no caso da IA, em qualquer área, ela é um dos sinais que a gente começa a ver. Você pega, por exemplo, IA na área da saúde. A gente tem agora alguns experimentos que foram feitos de a IA conseguir ler a atividade cerebral. E num dos casos, ela cantou Pink Floyd, porque a pessoa estava ouvindo Pink Floyd. Num outro caso, ela começou a traduzir para texto, pensamento. Num outro caso, as pessoas estavam desenhando, ela começou a fazer desenho também muito parecido com o que a pessoa estava fazendo. Então, isso é sinal. Você fala, bom, telepatia, quais são as possibilidades que ela pode assistir a gente na telepatia, mas quais são os problemas que isso pode trazer? Por exemplo, a gente não está preparado para ter invasão de privacidade de pensamento. Então, agora você tem que colocar eletrodo, mas provavelmente em breve você não precisa mais. A gente viu agora acontecer Neuralink sendo realmente implementada, do Elon Musk, sendo implementado num humano agora bem no comecinho do ano. Então, o que isso tem de implicações positivas e negativas? Aí você também não fica achando que é só para um lado ou para o outro. Você começa a ver que tudo tem consequências positivas e negativas. Então, se a gente falar da área de saúde, a IA vai ter sinais ali. Se você falar na área de dinheiro, a IA vai ter sinais ali. Se você falar na área de educação, tem vários sinais ali. Mas não são só esses sinais. Você tem outros sinais de outras tecnologias que também impactam, afetam, e não só tecnologia. Às vezes, esses sinais são mudanças de comportamentos. Sim. Que as pessoas começam um dos exemplos disso, as pessoas estão muito mais conscientes hoje com a parte de diversidade, de sustentabilidade, etc. Essa mudança de comportamento, ela impacta nos futuros, né? E, aliás, ela é resultado de ações que a gente tem feito para a gente combater futuros ruins. Então... Era um ponto também que eu queria perguntar, porque quando você traça esses cenários, você também consegue criar jeitos de tornar um cenário talvez mais provável do que os outros, né? Isso. No caso da inteligência artificial hoje, quais são os cenários que você acha que a gente está tentando incentivar, né? Tentando tornar realidade? Ótimo. A gente está tentando incentivar o cenário em que a IA seja realmente parceira, colaboradora, complementar ao ser humano. Para isso acontecer, para ela ampliar a gente, não tem problema ela substituir atividades que ela faça melhor e a gente passar a fazer. A gente pode até falar isso depois, porque eu acho que toda a tecnologia empurra a gente para cima, né? Para a gente entrar num patamar maior, mais alto de pensamento. O problema não é esse. Desde que a gente ache um equilíbrio com isso, para a gente encontrar sentido na próxima coisa que a gente vai fazer, está tudo certo. O problema é se a tecnologia desvia
para ter desigualdade, se ela desvia para ter decisões injustas, se ela desvia para a gente ter vieses sociais. Então, a gente já tem problemas bastante enraigados no mundo de vieses, de injustiça, etc. E a IA, ela aprende, e é a tecnologia mais poderosa que a gente tem cognitiva hoje. Então, se você não tomar cuidado, se a gente for falar dos cenários, o cenário sensacional, que é o que a gente quer que aconteça, é a sociedade 5.0, que é a sociedade super smart, focada no ser humano, onde a gente usa todas essas tecnologias, não só IA, todas essas tecnologias que vieram da 4ª Revolução Industrial, para transformar o mundo smart health, smart education, smart tudo, city, né? smart tudo. Ou seja, e a vida do ser humano fluindo de forma smart. O que a gente não quer que aconteça, que a IA comece a cometer erros, julgamentos equivocados, que a própria humanidade, porque um dos grandes, nos cenários ruins da IA, tem um que não é nem a IA que faz, são os humanos. Os humanos utilizando de forma inadequada, manipulando, a gente, ou mesmo criando desigualdades, faz com que a gente tenha problemas entre nós mesmos. Nesses cenários ruins, a gente tem hoje uma questão que é humana, a gente precisa melhorar a educação e as habilidades que a gente tem para essas novas realidades. Eu brinco que a gente está vivendo um cenário, um momento extraordinário na história da humanidade, mas a gente ainda tem ferramentas ordinárias para lidar com isso. E aí, se a gente não transformar essas ferramentas, as habilidades, a forma como a gente lida com isso, a gente não consegue transformar nisso que a gente está falando aqui e corre o risco de dar ruim, de dar problemas ruins, né? Então, a IA tem a possibilidade de ajudar a gente a tirar tudo quanto é desigualdade, porque ela pode analisar melhor recursos, distribuição de recursos, características pessoais para que isso aconteça de forma não só justa, mas às vezes pode ser justo você dar igual para mim e para você, mas às vezes não quero. Às vezes o que eu quero é outra coisa. Então, ela pode ajudar nisso, ou ela pode não estar acessível para quem precisa, está centralizada em quem tem poder de acesso. Isso acontece ao longo da história da humanidade, quem tem poder acaba tendo acesso à tecnologia, e isso acaba gerando mais desigualdade. Durante a pandemia, a gente viu isso muito de perto, como a vulnerabilidade de você não ter acesso à tecnologia prejudicou muito algumas pessoas, enquanto beneficiou muito outras. Às vezes não tem nem acesso à internet, né, em casa. Exatamente. Tanto que uma das discussões relacionadas com a IA conforme ela vai fazendo o nosso trabalho, etc., é inevitável que várias das profissões tenham uma substituição bem maior do que outras, e eventualmente a gente começa a ter pessoas que não têm uma ocupação direta, né? Tem que esperar um momento para isso. E aí a questão da renda básica universal, né? Só que eu gosto muito de pensar que renda básica universal é muito parecido com aquilo que eu falei para você de a discussão, vamos dividir igual para todo mundo, vou te dar um mínimo por mês para você. Só que assim, às vezes não é renda que eu preciso, é acesso. Eu preciso acesso a riquezas. O que são riquezas? Se você pensar durante a pandemia, uma das riquezas que as classes menos favorecidas não tinham acesso era um parque, era verde, era espaço para você poder ter o seu pensamento ou o seu desenvolvimento. Então, muitas vezes, as riquezas são educação, a riqueza é proteção, a riqueza é você ter segurança para que você possa se desenvolver. Então, o que eu penso? Vamos garantir, né, que todo mundo tenha um mínimo de acesso. Aí sim, quem quer faz isso, quem quer faz aquilo, quem não quer não faz nada, tudo bem, você fica lá. Porque se você tiver... Uma das questões que a gente fala da renda básica universal ou do acesso básico universal é assim, se você tivesse certeza que você ia sobreviver, você não precisaria trabalhar para garantir a sua sobrevivência, né? Você não arriscaria talvez outras coisas? Todo mundo, desde jovem, talvez tivesse arriscado ou feito outras coisas. Eu gosto muito de Star Trek, eu sou tracker assim. Eu também adoro. Então, e todas as séries é muito todas são sensacionais. E se você pensar, né, todas muito futuristas. Todas muito futuristas. Olha só, é que você é novinho, né? Mas a primeira é de 69. E todas as outras eu tenho reprisado, revisto na realidade, né? A Discovery, Enterprise, e todas as que eram da época dos anos 80, 90, se você for olhar, elas estão discutindo nanotecnologia, inteligência artificial, impressão 3D, holografia, nos anos 80, que é o que a gente tem aqui agora. E se você for olhar o que eles falam ali, a humanidade passou no século XXI por
uma guerra muito horrorosa, mas eles conseguiram encontrar isso. Tem um episódio que eles encontram no espaço 3 pessoas que eram do século XX. Ah, esse episódio Você assistiu? É demais, sensacional. esse episódio é demais. E aí o cara que é rico, ele quer voltar pro dinheiro dele. E aí o Picard vira para ele e fala assim, mas não tem mais banco, não tem mais bens materiais. Ele, mas como assim? Então o que que... Ele falou assim, a gente não precisa mais disso. A gente não precisa mais disso. Tanto que se as pessoas forem ver na Enterprise, ou qualquer uma das naves, né? Ninguém paga para ir lá e pedir comida ou pagar. Então, esse cenário de você poder ser o máximo, e aí ele fala, qual é a sua realização? Fazer o máximo que você pode se desenvolver e quem tiver ao seu redor. Então, é tão bonito ver esse futuro projetado da humanidade lá em Star Trek. Pessoal, quem está vendo a gente aqui, assiste Star Trek, porque... Eu também acho que todo mundo deveria ver. Deveria, e Eu analisar. Depois eu posso demonstrar para você, eu tenho notas dos episódios todos, do que eles discutem de biotecnologia. Não, porque é isso, eles discutem muita coisa, né? Muita coisa. E você deu um gancho bom, porque, como você falou, lá em 1980, 90, já se discutia sobre inteligência artificial. Isso. E talvez algumas pessoas que estão ouvindo, vendo a gente, pensem, mas pra mim acabou de surgir, né? Isso. Mas se a gente for ver, essa área surgiu há muito tempo atrás, né? Isso. Se você puder falar um pouquinho dessa história e qual é a grande novidade de agora, né? Ótimo, vamos fazer isso, porque é bem interessante. Quase tudo que acontece tem raízes lá atrás, lembra? Sinais lá atrás. A IA vem dos anos 50 do século passado. Um dos primeiros caras geniais a pensar foi Alan Turing. E aí, tanto que o teste de Turing, para ver se uma IA passava como um humano, né, no teste de numa pergunta ou alguma coisa, já foi rompido, né? Mas vem dos anos 50. O que acontece? Quando eles tiveram a ideia, começaram a conceber IA e virou uma área, em 1955, na Macy's, virou uma área de verdade de estudo, eles achavam que iam chegar na IA no nível que a gente está agora em 5 anos. Rapidinho. Rapidinho. Né? E aí o que acontece? Eles viram que não é bem assim, mesmo porque não tinha o que naquela época? Dados, IA precisa de dados e capacidade de processamento. Não existe inteligência sem dados. É como se fosse a comida que a gente tem. É como se fosse a comida que a gente tem. E da mesma forma que você precisa da comida, você precisa de um estômago bom para digerir. Então, eu brinquei assim, a nossa inteligência, ela depende da nossa capacidade de cérebro, o nosso cérebro tem que ser bom, você tem que dormir direito, você tem que tomar água, comer direito, para ele funcionar bem. Agora, o cérebro, sem memória, não tem nada. E sem os sentidos que capturam as informações, ele não tem o que processar. Com a IA é igual. Ela precisa de capacidade de processamento para dar conta. Quanto mais níveis de profundidade das redes neurais, mais você precisa de energia, mais você precisa de capacidade de processamento. E para você poder analisar padrões e tomar decisão, você precisa de dados. O que a gente não tinha naquela época? As duas coisas. Então a gente viu... Faltava tudo. Faltava tudo. Só tinha a ideia, que é a mesma ideia de hoje. Tudo que a gente está vendo hoje, o conceito de singularidade, os estágios da IA, a superinteligência, já estava tudo lá atrás. Só que os investimentos pararam, porque a coisa não estava rendendo, e a linha de computação que foi para frente foi a simbolista, que é essa que é imitando a mente, você fazendo fluxograma, uma ordem lógica e com comandos para processar. O que acontece a partir de 2010? A partir de 2010, a gente começa a ter as duas coisas, porque comecinho do século, a gente tem a internet esparramando dados, conectando tudo, trazendo tudo, mais internet das coisas também, que traz dados de tudo quanto é lugar, mais dados. E a gente começa a ter processadores incríveis, melhoria fantástica no hardware. Isso deu um super salto, mas na IA que fica por detrás das coisas. Então, as pessoas, o consumidor, o público em geral, não tinha acesso e nem sabia que por detrás daquilo que ele está, por exemplo, na área financeira, para detecção de fraude, a IA é usada já há muito tempo. Então, de 2010 para cá, a gente viu essa aceleração mais na utilização corporativa, tanto que por detrás de Google, de Waze, de várias ferramentas. Tem uma IA ali. Tem uma IA aí. Esses telefones celulares, já tinha uma IA ali na parte de hardware, uma melhoria de software. O que acontece? Por que de repente todo mundo começa a falar da IA? Porque a partir de final de 2022 é lançado o ChatGPT. O famoso ChatGPT. Gente, o GPT, para quem é da área de IA, já estava aí há bastante tempo. A tecnologia de Transformers, que ia estatisticamente definindo textos, ela já estava aí, inclusive, para fazer imagem, né, alimentando o processo de imagem no DALL-E. Só da OpenAI, desde o
se eu não me engano, eu não lembro exatamente a data, se é 2018 ou 19, que foi quando foi o primeiro GPT, depois GPT-2. No GPT-3 eles criaram dali, que estava no meio da pandemia, a pandemia bombando o digital. Só que até aí você tinha que ser um pouco nerd, você tinha que entrar ali e dar comando para poder utilizar. A partir do ChatGPT, que é o 3,5, a partir do GPT 3,5, eles colocaram a interface chat, e aí o que acontece? Ao invés de você precisar programar, a barreira de utilização cai para conversar. Todo mundo conversa. Então, se você tem a capacidade de conversar, você tem a capacidade de usar a IA. Então, a IA sai de trás e vem para frente. E com isso, ela está na mão de todo mundo. E todo mundo começa a usar. E aí, popularizou. Eu comparo isso com o momento, eu chamo de IA 2.0. Por quê? Se você olhar a web, né, e eu brinco que o que para os outros é história, para mim é memória. Eu estava lá. A web, eu estava lá desde das primeiras... Eu vejo o pessoal ganhar Prêmio Best agora. Meu primeiro Prêmio Best foi em 1998. Olha só. Com a Turma da Mônica. Bom, mas isso é outra história. Então, se a gente pegar a web, era programado para empresas. Você usava, os usuários em geral também, que era nichado, eles usavam a internet com coisas pré-prontas que as empresas tinham programado. Ninguém tinha o poder de ir lá, a menos que você fosse um nerd, né? E fazer código para poder ter site no ar. A partir das redes sociais e dos blogs, que é o Web 2.0, a gente começa a ter todo mundo podendo acessar. Foi a explosão que a gente teve de web, né? E a partir daí esparramou, disseminou e a coisa veio para onde a gente está. A mesma coisa está acontecendo agora com a IA. A partir do ChatGPT, a gente começou a ter acesso às IA generativas. A gente pode até falar qual é a diferença da IA generativa para os outros tipos de IA. Isso é bastante importante, porque eu também ouvia, né, o pessoal criticar o ChatGPT, que ele dá resposta errado, que etc. Mas você não está entendendo, a sua expectativa com ele está errada. Você não está entendendo o objetivo dele. O objetivo dele, a natureza dele é diferente. Então, essas IAs, elas são chamadas de IAs generativas. Tanto que do começo do ano passado para agora, a gente teve um monte de variações, de versões. A gente já está no 4 Turbo, fazendo GPTs fechados. Eu vi um mapa de IA generativas, a quantidade que tem, e que gigante. a gente não conhece, né? É muita coisa. E muitas nichadas, inclusive, que você nem sabe, para imagem, para dublagem, para vídeo, mais específicas, menos específicas. Ou seja, a gente viu realmente uma explosão na disseminação, produção, disseminação, utilização da IA generativa. E aí, qual é a diferença dela para outros tipos de IA? A gente tem, basicamente, quando a gente fala da forma como a IA trata os dados e traz ou opera esses dados para trazer resultado, as discriminativas e as generativas. As discriminativas, elas funcionam como um juiz. Elas classificam, separam, categorizam. Então, por exemplo, se a IA aprendesse, ela sempre aprende com alguma coisa, nem que seja com tentativa e erro. Mas imagina que ela aprendeu com frutas. A IA discriminativa, qual o tipo de resultado que ela traz para você? Ela fala, isso é uma banana, isso é uma maçã, ou então isso é uma laranja com tantos % de probabilidade de ser doce. Isso ela classifica, separa e analisa, com porcentagens e probabilidades. A IA generativa, o nome já diz, ela gera, ela cria, com base nos dados que ela aprendeu, ela cria novos dados, ela cria novas coisas. Aqui não, o que entrou, ela vai classificar para sair. Aqui, o que ela aprendeu, ela vai criar algo novo. Então, se ela aprendeu com maçãs, bananas, abacates, ela cria uma nova fruta. Ou então ela cria uma mistura de banana com maçã, ou ela faz análise comparativa dos dois, da forma com que ela interpreta o que é cada uma das frutas. Então, ela, se entendendo que ela funciona como um artista e não como um juiz, o que você espera de quem está criando? Que crie, e não que traga uma informação ao pé da letra do que foi originariamente treinado. Isso é realmente um grande problema, porque tem muita gente que acha que, por exemplo, eu não preciso ler a notícia, né? Eu posso pedir para o ChatGPT me dar. E não é esse o objetivo, né? É muito importante ter essa distinção. É muito importante essa distinção e é muito importante entender que ele está analisando um monte de informações e não necessariamente as melhores para aquele momento. Quando o pessoal fala por isso que a gente tem que saber perguntar, né? Tem que saber... por isso que se você não usa a ferramenta... Eu sou engenheira civil, a primeira formação, né? E eu brinco que assim... Para fazer uma obra, você tem que saber, a melhor ferramenta depende do estado da obra que você está. Se você está na fundação, talvez uma escavadeira, talvez uma betoneira para você fazer tubulão, para fazer fundação. Se você está fazendo telhado, talvez seja um serrote, talvez seja uma outra coisa. É a mesma coisa aqui. A ferramenta, além de você saber qual que você tem que usar, você tem que saber
como utilizar, senão ela não vai dar resultado. No caso do ChatGPT, a questão da alucinação, né? Se você pensar, se eu perguntar uma coisa para você, você provavelmente tem o seu repertório, você tem uma personalidade, espero, né? Não tenha 50. Esperamos. A gente tem algumas, mas poucas. Então, você está dentro de um universo controlado, mais controlado de informação. Se você pegar o ChatGPT, ele tem todas. A última vez que eu vi, tinha 30% de tudo quanto é informação que a humanidade tem. Isso é muita coisa, né? É 30% muita coisa. Parece pouco, mas é 30% de um universo gigante, né? E vai chegar já 100 ou a mais, né? Então, se você olhar isso, ele tem informação ali que é de um professor e ele tem informação ali que é de alguém que inventou. Ou de alguém que escreveu com um olhar mais leigo. Ou então ele tem alguém que atua como contador e outro que atua como de business, outro de marketing e outro que não atua como nada, que é uma ficção. Então, na hora que você pergunta para ele, se você não direciona qual é o tom, como que você tem que atuar, o que você quer de resultado, etc., você vai ter uma resposta que pode ser péssima ou ruim, ou, como o pessoal diz, errada, porque ela não tá. Ou ele começa a te responder como um contador, depois, no meio do caminho, ele acha uma informação, te responde como engenheiro, daqui a pouquinho ele te responde como publicitário. Ou seja, essa alucinação é porque ele não está direcionado. Tanto que se deve lembrar que ano passado teve um momento que o Sam Altman disse que o futuro da IA não era modelos maiores, né? Mas sim modelos menores. O que ele quis dizer com isso? Se você pegar todas as evoluções de mídia, de tecnologia, elas começam como tudo no mesmo lugar. Pega a televisão, ela era um canal só, ou 3 canais, e tudo ali. Você tinha esporte, você tinha notícia, filme, desenho animado, blá, 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 mas é um pouquinho de cada. E tudo meio superficial. Se você é um adorador, um entendedor de esporte, você estava ferrado, tem muito pouca coisa. Ou de filme, mesma coisa. O que acontece quando você começa a ter massa crítica de usuários? Você começa a ter espaço suficiente economicamente para ter os verticais. E os verticais são modelos menores, mas totalmente direcionados e muito mais efetivos para resolver problemas e para engajar. A mesma coisa aconteceu com buscadores. Se você pegar um buscador padrão, ele tem informação de tudo. Se você quiser uma informação especializada, você não acha. É muito difícil, porque não vai... Você tem que ter os ambientes específicos para encontrar. A mesma coisa agora com as IAs. Tanto que esses GPTs ou esses pilots que a gente está vendo, na realidade são o quê? São extração de dados, né? Aquilo de você pegar o grande universo de petróleo, então Big Data, e aí você vai achar o dado, o Small Data, que faz sentido e que dá direcionamento para você. Então, as corporações agora têm, não agora, já desde o ano passado, têm estudado e contratado esses ambientes específicos, onde elas conseguem controlar, inclusive com relação à privacidade. Um dos grandes problemas que a gente tem você não pode entrar nessas ferramentas que são genéricas, gerais, e cada uma delas tem um contrato de licença diferente. Então, eventualmente, você está conversando com uma ferramenta dessas e você está treinando a ferramenta. E o dado que você colocou lá... Você nem sabe, né? E você nem sabe, tem que saber. Enquanto você não sabe, nunca dê uma informação que seja confidencial ou sensível para uma ferramenta de IA. Por quê? Ela pode, à vontade, utilizar isso não só para aprendizado, mas para mostrar para outras pessoas. Então, isso de você ter certeza que você está num ambiente protegido, seguro, para que você possa fazer realmente um aprofundamento, experimentações, etc., é super importante para o ambiente corporativo. E aí você consegue também direcionar tom, né? Então, se hoje eu quero fazer um chat que fale com o meu público e dê as informações que são interessantes para esse público sem alucinar, eu vou dar todos os direcionamentos para ele aqui num piloto, né? E aí ele vai estar preparado para selecionar esse universo aqui para dar o melhor resultado para eles lá. E uma coisa, falando desse assunto, acho que você tem muita propriedade, que além de futurista, ainda é engenheiro, que é o papo do engenheiro de prompt, né? Que surgiu junto com a IA. Muita gente falando, isso vai ser uma profissão. E a gente, inclusive, fez uma entrevista, né, na Exame, que saiu há um tempo atrás, e que você falou sobre isso, mas... Eu acho que toda vez você tem que repetir, porque é um negócio importante de entrar na cabeça das pessoas. Que engenheiro de prompt não é um emprego, né? É uma habilidade que todo mundo deveria ter. Isso, é isso mesmo. E como ter essa habilidade? Ótimo, né? Nossa, excelente. Porque eu vi todo mundo começar, não, agora a gente tem que fazer engenharia de prompt, né? E todo mundo quer saber como faz. Que no fim das contas é mandar o comando certo para a ferramenta. Exato, né? É saber perguntar. Então, se você for olhar, prompt, para começar em inglês, é isso, né? É uma pergunta. Se a gente for olhar na origem
do prompt, já há muitos anos, a gente tem vários estudiosos, pesquisadores. Um deles é o Kevin Kelly. Kevin Kelly, há uns 10 anos atrás, ele falava que as máquinas são para respostas, humanos para perguntas. Olha só. Se você for olhar, desde o início das tecnologias computacionais, o que a máquina tem feito? Respondido. A gente tem feito perguntas e ela tem estado cada vez melhor para responder. Se você pegar a calculadora, ela responde melhor contas, inclusive melhor do que a gente. Depois você pega o computador, ele responde melhor coisas, processos que a gente faria. Depois você pega o Waze, ele responde melhor caminhos. Você pega o Google ou qualquer buscador, ele responde melhor as buscas. Então, na realidade, a cada tecnologia que a gente vem, a gente começa a ter mais respostas e a gente tem que melhorar a qualidade das perguntas. O que acontece até o final do século XX? Todos nós fomos educados para responder, não para perguntar. Então, a gente não tinha muito pouco tecnologia disponível na mão das pessoas, né? Mas como que funcionava? O mundo era mais lento. Até aquele momento, o que você fazia no passado valia para o futuro. Eu me formei em 1984. Eu tinha garantia de 30 anos de sucesso na carreira e pronto, aposenta, né? Então, era o que você tinha expectativa. A partir do ano 2000, 2001, comecinho desse século, a gente começa a ter a era dos buscadores. Então, as pessoas aprenderam a pesquisar. Então, a gente começa daí ter uma outra habilidade, tanto que se você pensar no começo dos buscadores, as pessoas punham uma palavra. Cara, hoje quando você olha isso, você fala assim, como assim? As pessoas não sabiam perguntar para o buscador. Agora, com a era das IAs, e seja qualquer das IAs, né, que a gente tem que perguntar para elas, a gente tem que fazer perguntas mesmo. Então, a nova habilidade agora não é pesquisar, é perguntar para saber. E isso leva a gente para um outro patamar, que é a gente, para fazer boas perguntas, a gente precisa de algumas coisas. E eu brinco que a primeira delas é o pensamento crítico. Por quê? O pensamento crítico, ele envolve 5 pilares que são fundamentais para você fazer uma pergunta e refinar para ela ir para a resposta. O primeiro deles é ceticismo, ou seja, é o questionamento de Sócrates, né? Que aí no Liderando o Futuro eu falo muito. Gente, Sócrates fez um discurso sabendo que ele ia morrer, que ele foi condenado, porque ele estava corrompendo os jovens a questionarem. E o método de questionamento de Sócrates, na origem, ele é para você buscar a coisa mais justa e mais verdadeira. Então, é perguntar, querendo realmente saber, tentando entender os pontos de todos os lados, respeitando o outro que está, né, falando também, ver os vários pontos de vista para você achar a verdade. Então, primeiro, tem que ser cético e perguntar tudo. Quem pergunta não ofende. Quem pergunta quer saber. Quem pergunta, se você não estiver na defesa, quando outra pessoa pergunta, e você realmente entreter a pergunta do outro, você vai se beneficiar com um outro patamar de pensamento. Se você responde e o outro também está receptivo, a gente com certeza vai para um outro grau, né? Então, ceticismo amável, sem dar soco na cara de ninguém. É o primeiro pilar. O segundo é superação de vieses cognitivos, humildade. A gente é humano, os humanos têm mais de 180 vieses cognitivos. Era o que eu ia falar. Porque às vezes a impressão que fica é que tem 2 tipos de pessoa. A pessoa que não sabe nada sobre aquela ferramenta e quer que a ferramenta dê tudo pra ela. Isso. E a pessoa que sabe muito do tema e acha que a ferramenta não vai ajudar em nada, e por isso ele não precisa usar. E a coisa é meio que um meio do caminho, né? Não é nenhum nem o outro. É isso mesmo, você tem toda a razão. Porque se você, tanto num caso quanto no outro, está negando, né? Está negando outras possibilidades. E aí, se você não se questionar os viés cognitivos, assim, a hora que eu tomo uma decisão, provavelmente ela deve estar errada. Ela pode ser melhor. Eu estou enviesado, né? E aí é até legal a gente falar nisso, porque além de eu ter consciência dos viés cognitivos, e a gente vê que as mídias digitais, elas amplificam alguns, que nem Dani Kruger, o diálogo, né? Uma pessoa que sabe muito de alguma coisa, a gente acha que ela sabe de tudo. Ou então mesmo tem um outro que é o oposto do halo, que é uma pessoa porque ela, sei lá, fez alguma coisa errada, ela virou capeta, né? E não vale mais nada. Então, as mídias sociais amplificam isso. E como é que eu faço para me desenviesar? Todo mundo é enviesado, não existe pessoas desenviesadas, não tem, é impossível. Para me desenviesar, eu preciso do outro diverso. Quanto mais diverso for a pessoa que estiver comigo ou as pessoas, mais diferentes vieses vão surgir ali e mais um vai consertar o viés do outro, mais a gente vai ter a visão plena de tudo. Então, veja como a diversidade é importante no pensamento crítico, né? Então, primeiro, o ceticismo, depois os vieses cognitivos para superar. Terceiro,
tem que saber lógica, argumentação e retórica. Tem que. Aquela história que o pessoal fala, isso é uma retórica vazia, é porque a sua argumentação não tem lógica, né? E fica aquela coisa... Então, se você não tiver lógica, argumentação e retórica, você não entende o que o outro falou e você não sabe se colocar. Então, ou seja, o pensamento não evolui. E quarto, que aí responde mais ainda a questão do prompt, né? Porque as pessoas falam, se eu fizer um curso de engenharia de prompt, eu já fico... preparado para tudo? Problema Não, resolvido. fofo. Porque você precisa do quarto pilar do pensamento crítico, que é repertório. Sem repertório numa área, você não consegue fazer as outras coisas, você não consegue questionar. É o conteúdo do prompt, É o conteúdo do prompt. Ou para você fazer a comparação com o prompt. Aí eu brinco que é assim, se a gente for fazer uma análise do pensamento crítico, a gente está buscando coisas do lado de fora e tem que comparar com o que está do lado de dentro. Se você não tem repertório, você está vazio. Só pega o que está de fora. Aí né? você acredita em tudo, que é o que está acontecendo hoje. Se você não tem repertório numa área, tem humildade para buscar mais informações, construir repertório antes de você poder ter qualquer opinião com relação a isso. Tanto que eu brincava no começo, né, do ChatGPT, que as pessoas ficavam falando, não, porque eu preciso saber fazer prompt. Eu falo, não, você tem que saber fazer prompt, mas tem que entender muito da sua área. Quem é o cara que faz melhor prompt de marketing? O cara de marketing, não é o cara de medicina. Porque ele sabe exatamente o que ele quer, como colocar, Tudo. qual é o resultado esperado, né, Isso, o que daquilo. pode dar certo ou não, ou o que é razoável você ter, ou o que pode funcionar ou não. Você não dá para sair do zero. Se você sair do zero, você vai ter que construir repertório. E às vezes você constrói repertório errando ali, né? É a mesma coisa com medicina. Eu brinco que eu sou boa, eu acho que eu sou boa de fazer prompt, né? Mas eu seria um zero para fazer um prompt de medicina. Como é que eu vou fazer uma pergunta de medicina? Eu não sei nada de medicina. E qualquer coisa que ele fala ia acreditar, né? Isso, Se você não sabe nada. E aí eu vou perguntar uma coisa. Outro dia eu vi uma pessoa falando pro chat GPT criar uma imagem. Ele falou assim, como é fácil criar uma imagem de decoração. Aí a pessoa fala assim, então, você cria com alumínio preto, com iluminação indireta assim assada, com não sei mais o que. Falei, bom, você deu Tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava. Agora você chega lá e fala assim, cria uma sala bonita para mim. Ele vai trazer um monte de show de horror, porque ele não sabe de onde tirar isso, né? É subjetivo. Então, quarto é o repertório. E quinto, valores humanos. Porque se não tiver valores humanos para balizar tudo isso aqui, o que acontece? Você fala, bom, a solução mais lógica possível para a gente resolver o problema de sustentabilidade é matar pessoas? Não é Thanos, né? Então, é aquela coisa que a gente brinca aqui. Tem que ter o filtro final. Isso está de acordo com valores e atitudes humanas? É ético? É justo? Aí a gente toma aquela decisão ou não. Mas dá para você ver como é difícil o pensamento crítico. A gente não foi educado para isso. E aí, se a gente não for educado, não tem pensamento crítico. Eu comparo, se a gente puder fazer uma comparação aqui, as pessoas podem ser muito inteligentes, mas se elas não forem educadas para ter pensamento crítico, dá ruim, não consegue ter resultado. Por quê? A inteligência funciona como uma força bruta do nosso cérebro. E o pensamento crítico, ele funciona com o direcionamento dessa força bruta. É a mesma coisa que num computador. A inteligência seria capacidade de processamento, mas uma capacidade de processamento incrível, sem um software, não serve para nada. Um software ruim, com uma capacidade de processamento excelente, vai dar ruim. Então, o que a gente precisa? Desenvolver o pensamento crítico, e não é só por causa de saber fazer prompt. É para a gente navegar nesse cenário. A gente está falando de IA, né? A IA está possibilitando a criação de um monte de realidades artificiais, imagens de pessoas que não existem, de contextos. Muitas vezes não é para enganar, é processo criativo e está ali. Você não consegue. Até a gente na academia, né? Você está falando dos mestrados, tinha uma frase que lá atrás, quando estava estudando semiótica, a gente falava muito que era: texto sem contexto é pretexto para qualquer coisa. Então a gente começou a ter uma criação gigantesca de conteúdos de todas as modalidades. Então som, voz, a música, imagem, textos de maneira geral, sem contextos e sem âncoras na realidade física, ou na realidade que a gente consegue combinar que é uma realidade. Sim. Então, nesse sentido, se você não tiver pensamento crítico para questionar e realmente entender do que desse monte de coisa que tem aí, o que faz sentido e o que faz é útil para eu tomar decisão, você vai ser com certeza manipulado ou vai ficar perdido nesse mar da informação. Então, nunca foi tão necessário a gente ter pensamento crítico, e é ele que direciona. A gente fala das habilidades para o futuro, né, que são várias, mas ele que direciona todas elas. Por isso que eu falo que ele é a habilidade
criatividade mais importante. É o porque primeiro de todos. É o primeiro de todos. Porque se você não tiver, como é que você escolhe a tecnologia correta? Como é que você aplica a criatividade na direção correta? Como que você aplica a resiliência? A resiliência é super importante, é uma das habilidades para o futuro. Mas uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, que eu falo também no livro, é que a resiliência demais pode ser ruim também. Você ser resiliente numa área em que você Que tá não deveria... naufragando, né? Isso, você não deveria ser. Tem coisas que você não tem que aguentar, você tem que mudar. Agora, tem áreas que se você não for resiliente, você não dá o próximo passo, né? Sim. Então, é ele que é a habilidade principal e a gente tem que estar continuamente melhorando para que a gente possa fazer prompts. Então, o prompt em si vai ser necessário em qualquer área. E você vai precisar, primeiro, ter uma formação em alguma área onde você vai adquirir repertório, você vai adquirir conhecimento, maturidade, e aí você vai refinando os prompts com esse conhecimento e os próprios prompts te ajudam. Sim. É um processo, né, virtuoso. E você fala dessa questão da educação no seu livro, né, que inclusive está aqui na mesa para quem não tá só ouvindo a gente, né? O seu livro novo, que é o Liderando o Futuro, você fala muito dessa questão de formação da pessoa. Isso. E a gente tem, por um lado, uma necessidade, por exemplo, de mudar a nossa educação, mas isso são para as próximas gerações. E a gente tem várias gerações hoje em dia que, vamos dizer assim, já foram educadas e agora é um negócio meio que cada um tendo que correr atrás. Como correr atrás, né? Qual é o primeiro passo? Como funciona essa jornada? E a gente tem que lembrar que, em geral, são pessoas que não sabem quase nada, né, dessa nova tecnologia. E aí é natural vir aquela pergunta, será que eu vou perder o meu emprego, né, para a inteligência artificial? Ó, vamos primeiro falar da parte de educação. O que a gente tem certeza que está mudando? Tecnologia, e tecnologia muda comportamento. Então, quando a tecnologia muda tudo que está ao nosso redor, o que a gente precisa saber? Como que essa tecnologia funciona? E aí, quando a gente fala como a tecnologia funciona, não é a parte técnica, porque também uma das coisas que as pessoas acham... Que é muito complicado. Né? Eu vou ter que aprender machine learning. Não vai. Tanto que a gente está vendo agora que a IA passou para a mão da gente, todo mundo pode utilizar sem precisar da parte técnica. Então, existem algumas tecnologias que elas estão reestruturando o planeta e você precisa entender dessas tecnologias. Não necessariamente tecnicamente, mas o que elas impactam e como você pode utilizá-las. E aí eu vou dar um exemplo. A gente, quando começou a ter carro no mundo, acredito que uma boa parte de quem está assistindo a gente aqui ouvindo, dirige. Você provavelmente não sabe como funciona dentro de um carro, todos os detalhes. Mas você usa um carro. O que você precisa saber para usar um carro, você sabe. Você tem leis de trânsito que você sabe. Você sabe como ligar o carro. Conforme os carros foram mudando, você foi aprendendo como que eles vão trazendo mais coisas ou menos coisas. Você sabe os riscos, você sabe as leis de maneira geral. Você sabe o que esperar, né? Você sabe o que esperar e sabe como utilizar da melhor maneira possível para você não causar acidentes e ter um benefício na sua vida. É a mesma coisa com essas tecnologias que eu vou falar aqui agora. A primeira delas é a IA. Tem que saber, gente, a gente vai ser cada vez mais misto com a IA, misturado com ela. Tem que saber, ela está entrando no nosso cérebro, tem que saber. Então, é IA, internet das coisas com 5G, 6G, internet das coisas equivalente aos sentidos. A gente captura dados por meio dos nossos 5 sentidos. Tem gente que tem 6, 7, né? Mas ok, 5 sentidos. Os sentidos artificiais são IoT. Eles capturam dados em tudo quanto é lugar e trazem para o cérebro. Que é, por exemplo, aquela conexão, acho que indo para uma casa com a geladeira, com a TV, tudo isso. Ou né? no agro, se a gente for pensar, os pontos que a gente tem de precisão em cada animal, ou na plantação, ou no solo, ou no trator. Ou seja, os pontos que trazem, as câmeras que estão na cidade, em tudo quanto é lugar, e trazem é uma informação. coisa que vai fazer a coleta de dados saltar de novo, né? Quando for espalhando. Né? Quanto mais. Por isso que a gente precisa do 6G, para poder ter mais endereços e mais velocidade para adressar a quantidade de pontos que a gente está assim, mapeando o planeta. E dados é infinito, né? Quanto mais pontos você coloca, mais dados você gera. Sim. E aí mais inteligência você precisa para analisar esses dados. Então, inteligência artificial, o IoT com 5G, 6G, depois Big Data, que é esse universo de dados que você tem que navegar neles. Depois, quarto, blockchain. Blockchain é mudança da forma como a gente valida e como a gente faz transação, né? Registra e valida a transação. Então, tudo na vida é transação. Estou respirando a transação com o meio ambiente, trocando temperatura, ou seja, tudo é transação. Depois, manipulação da matéria, robótica, impressão 3D e nanotecnologia. Isso aí muda profundamente como a gente pode manipular, tanto na parte de sustentabilidade como potencial de utilização, né, da matéria. E depois, a computação quântica,
quântica, que a computação quântica, ela traz uma dimensão de solução de problemas complexos que antes era ficção e agora é realidade. É o nosso próximo grande salto. É o próximo grande salto. A gente já tem ela em utilização, mas ainda pelos grandes. O computador quântico mais poderoso até recentemente era do Elon Musk, não sei se surgiu algum outro, mas ele tem a capacidade de processar em segundos coisas que eram impossíveis com um supercomputador, ou demoraria séculos para um supercomputador tradicional fazer. Sim. Não é que vai substituir, vai complementar. Da mesma forma que televisão, cinema, streaming, tudo é complementar, né? Tudo tem o seu momento de utilização. Então, essas tecnologias, elas estão construindo, pavimentando um caminho, junto com outras da Web3, que deve levar a gente para um novo modelo de internet, que é com hologramas, que é com imersão. A gente viu agora o lançamento, né? A gente já está desde 2022 com novos lançamentos para que a gente possa interagir nos ambientes 3D do metaverso. Essa evolução de metaverso já vem desde o início da era digital, passando por, né, momentos de linear, que era o e-mail, depois 2D, que são os sites, as imagens, os vídeos, depois 3D, quando entra os games, Second Life. Isso foi também inverno, né, porque a gente não tinha tecnologia para isso, explode na pandemia em 2022 e a gente começa a ter novas tecnologias incríveis de imersão. Olha que eu tô nessa área um tempão, quando eu pus o primeiro Oculus Quest, eu falei, meu Deus, agora a gente deu o salto, né, e agora tá melhor ainda. Isso tudo deve levar a gente para uma fusão do on e off. A gente cada vez mais, a gente já tá fazendo isso, tem hora que eu tô aqui, eu não sei se eu tô aqui, tô lá, eu tô... a gente tá o tempo todo fazendo... Não tem mais fronteira, né? Não tem fronteiras. E provavelmente vai ter menos ainda. E essa fusão que a gente deve ter daqui para frente, ela precisa da inteligência artificial. Por quê? Sem inteligência artificial, você não consegue vencer a complexidade das integrações desses ambientes. E sem o blockchain, eu não consigo fazer fluição de dados entre todos esses ambientes, inclusive o físico. Porque quando a gente fala disso, as pessoas pensam que você vai lá ficar imerso no ambiente, numa bolha. Não, a grande sacada, quando a gente fala, por exemplo, de NFTs, é que você registra um NFT em um ambiente e ele fica válido em todos os outros ambientes. Você consegue trazer para o físico. Você traz e do físico para lá, né? Eu registro uma coisa aqui, uma arte aqui, e essa arte fica registrada e pode fluir também para lá. Então, esse ambiente mais complexo e mais poderoso, ele é a base do que deve ser a nova era que a gente deve ter. E perceba que é uma fusão de on e off, inclusive de humano, né? A gente já começou isso devagar, essa coisa híbrida, né? Que eu falo que é você se expandir para esses mundos e ao mesmo tempo que você está aqui. Agora a gente deve fazer isso de uma forma muito mais intensa e ganhar dimensões de produtividade, etc. Então, isso tudo está se formando. E se você não entender disso, não vai dar certo. Perfeito. Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa é, gente, se está mudando a nossa realidade, tem que mudar as habilidades. Então, basicamente, aonde você vai investir? Se você não pode fazer 50 mil cursos de uma vez, né? Então, primeiro, vai entendendo essas tecnologias. E eu vou dar a dica, tem um livro meu que é ótimo para isso, se você quiser entender as tecnologias, é Você e os Robôs. Todas as tecnologias estão lá explicadinhas. Depois, o que você tem que fazer? Entendi as tecnologias. Quais que me impactam mais? Quais que eu devo começar primeiro? Quais que realmente estão afetando meu trabalho? Que aí entra o senso crítico, né? Aí entra, exatamente, pensamento crítico. E aí, nesse sentido, tem das habilidades, né, que a gente está falando para o futuro. Uma delas é essa de entender e saber utilizar a tecnologia, mas as outras todas são ligadas no pensamento crítico. Então, tentar exercitar um pouquinho disso. O que está acontecendo? E aí, aplica isso na sua área. Porque quando as pessoas perguntam para mim, então eu vou ser substituído? Gente, na realidade, a IA vai impactar todas as profissões. Todas. Não tem uma que vai, assim, ficar fora nos próximos anos. Mas vai impactar diferente. Em algumas profissões, ela tem um potencial enorme de complementar o que você faz. Na área financeira, por exemplo, pelo amor de Deus, tem coisas que a gente fazia como humanos, de conta, de cálculo, de cenários, de análise, de simulação, que não é pra gente. Não vai precisar, porque você vai ter IA para te ajudar a tomar melhores decisões. Agora, tem áreas que ela realmente vai fazer o que você fazia. Então, outro dia eu estava num curso, e aí uma menina perguntou para mim, eu fazia análise de raio-x, e agora a IA faz melhor e está fazendo
Assim, você tem que usar. Que habilidade que eu tenho para fazer análise de raio-x? Onde eu posso usar isso agora em cima da IA? Então, você vai ter que fazer uma análise na sua área. Então, além do impacto da IA ser diferente em cada área, o ritmo de implementação também é diferente. Não é que ela vai chegar e, de repente, trocar todas as profissões. Algumas já aconteceu, já assim, você não tem mais o que fazer para atuar naquela área. E outras, ela ainda está no processo, e outras vai demorar um pouquinho. Então, se você quiser fazer uma análise de qual é a probabilidade de você ser substituído, tem alguns fatores que você pode analisar. Primeiro, se a tecnologia é mais barata ou mais cara do que as pessoas fazerem. Tem muita coisa aqui que a tecnologia já faz, mas ela é mais cara. Muito caro, né? Então, deixa as pessoas fazerem que economicamente é melhor. A segunda coisa, às vezes, mesmo sendo mais cara, a utilização da tecnologia, da IA, ela traz benefícios colaterais, benefícios de maior precisão, menos erros, e isso acaba justificando o fato de ela usar. O terceiro parâmetro para a gente analisar se vai ser ou não é legislação. Tem coisa que, por mais que você tenha tecnologia aí, veja, antes da pandemia, por mais que tivesse tecnologia para fazer telemedicina, não podia fazer. Então, muitas vezes, a gente não tem a penetração em determinadas áreas porque a gente tem leis que não permitem que isso aconteça. E a gente vai ter que galgar essas etapas. E o quarto pilar é as pessoas aceitarem ou não a tecnologia. Se você pegar várias das iniciativas que a gente teve no passado, as pessoas não usaram, não gostaram, a tecnologia não decolou. E acho que o decolou. próprio metaverso está passando um pouco por isso ainda. Porque passa pelo hype, né? Até uma dica para quem está vendo a gente aqui, se você não estuda ou não vê os hype cycles do Gartner, o Gartner todo ano solta em várias áreas, né? Uma análise do que eles chamam ciclo dos hypes, né? Que é analisando, por exemplo, na área de IA, o que está entrando em hype e quanto que aquilo está próximo de ser adotado ou não. Tudo que entra em hype é fumaça. Hype é algo que tem potencial. É o zoom, zoom, zoom. É o zoom, zoom, zoom. Onde tem fumaça, tem fogo. Presta atenção no hype. Mas não acredita em tudo, porque tem um monte de bobagem que é falada, por isso que é hype. Então, aquilo que está entrando em hype, chega uma hora que ele entra no pico inflado de expectativas e as pessoas percebem, isso não é panaceia, não vai resolver. Aí entra a realidade. Quando entra a realidade, aí é o que acontece? Vira o capeta. Aí vai pro vale da decepção, que é o que acontece, tá acontecendo agora com o metaverso, né? E aí todo mundo desacredita naquilo, aquilo é um horror, ninguém mais quer falar daquilo, se falar daquilo, você é persona não grata. Só que quando ele chega no Vale da Decepção, é o melhor momento para quem realmente tem aplicação para aquilo, utilizar sem hype. E aí as pessoas encontram a verdadeira vocação daquilo e entram no platô de produtividade. Que foi o que aconteceu com a IA na parte de recomendação de conteúdo, né? Foi o mesmo processo. Foi o mesmo processo com realidade virtual aumentada. Lá atrás, se a gente for olhar, foi a mesma coisa com o web. A gente teve a bolha. As bolhas, o que são? É o hype extremamente inflado, as pessoas começam a apostar muito naquilo. O Second Life passou por isso também. O Second Life continua aí. Sim. A web continua aí. Então, aquilo entra numa super expectativa. Muita gente investe como apostador, não como investidor. Eu brinco que tem investidor e apostador. O investidor, ele está analisando as possibilidades, os riscos, está entendendo o que está acontecendo e ele sabe que tem risco de perder, mas ele tem um benefício, inclusive quando ele perde, né? Porque tem um aprendizado nisso. O apostador, ele não sabe. E a maior parte das pessoas, ela ouve o hype, começa a ver aquelas histórias de milionários e acha que vai ficar... E aí, quando chega aqui, sempre estoura uma bolha e vai lá para baixo. E aí a coisa continua. Metaverso está aqui embaixo agora, IA está aqui em cima, e a gente tem muitos tipos de IA. Também outra coisa que era legal a gente falar, as pessoas acham que IA é tudo a mesma coisa. Não é. A gente tem vários tipos de IA, cada uma, inclusive robótica é uma área diferente de IA e complementar. As pessoas pensam que é a mesma coisa, né? Inclusive o ritmo de desenvolvimento é diferente uma da outra. Então, quando você começa a entender isso, dos vários tipos de IA e como que elas estão, você já sabe qual que ainda está muito começando, qual que eu tenho que entender, apostar um pouquinho, é que nem investimento, né? Aposta um pouquinho onde tem muito risco, aposta mais onde já está mais garantido, e aí você consegue fazer a sua carteira de educação, de planejamento, para que você utilize essas tecnologias. Má, tô tendo tempo para mais uma perguntinha. Infelizmente, porque por mim a gente ficava mais umas 2 horas. É uma delícia, aqui, né, a gente falar disso. Mas uma coisa que a gente também conversou na outra entrevista que a gente fez, e que eu acho que é legal sempre trazer,
é o papel da inteligência artificial, principalmente a generativa, automatizando processos cognitivos, né? Ótimo. E aí você traçou um paralelo com o que aconteceu de automatização lá no século XX, começo do século XX, foi a automatização nas indústrias, né? Todo mundo pega o Charles Chaplin, né, martelando, e aí entra uma máquina. É a mesma coisa que tá acontecendo agora, e por ser algo novo, essa ser a novidade, é por isso que tem muita gente que tá chocada, porque não imaginava que seria agora o trabalhador automatizado? Eu acredito que sim, né? Então, para a gente fazer o paralelo, quando eu vi as pessoas reclamando e a gente viu ano passado protesto de roteiristas, depois a gente começou N artistas e N áreas questionando, o pessoal de arte contaminando o código, né, para IA aprender de maneira errada, as questões de direitos autorais. E aí isso me fez um paralelo com o século passado, por quê? A gente, até o início do século passado, os sistemas produtivos mecânicos, eles estavam na mão de artesãos, né? De pessoas que faziam o processo. Então, um terno, um sapato, qualquer coisa que você fizesse, ele estava imbuído do trabalho do artesão para chegar naquilo. E não era nunca um igual ao outro, né? Você tinha uma diferenciação e tinha diferenciação de preço de acordo com o artesão, o artista. O que acontece? Quando vem a automatização industrial, a gente começa a ter a produção de uma mesma coisa, exatamente igual, um monte, e todas elas feitas por máquina e um preço unificado para todas elas. O que começou a fazer diferencial no processo de produção? A origem. Então, se você pegar nos processos de produção do século passado, nos industriais, a gente começa a dar valor para a patente, a gente começa a dar valor para o sistema de produção, para o design, para coisas que eram imbuídas Que é o que a gente chama na de cadeia. marca, né? Aquela coisa geralzão. O que está na marca. A marca, se você for olhar, ela é toda uma conceituação no início da cadeia. Então, o valor se deslocou da ponta para o início da cadeia. E a gente continuou, obviamente, com categoria de arte, etc., né? O que acontece com as áreas cognitivas? Está acontecendo o mesmo. A gente pegou uma tecnologia que agora ela faz o quê? Ela automatiza os processos de produção cognitiva. Então, você consegue tirar muito mais rapidamente textos, imagens, etc. Mas aonde que está o diferencial ou o valor disso? Na origem da cadeia, no prompt. Tanto que, se a gente for olhar, o ano passado eu participei do NFT Brasil, fiz um keynote lá de IA, depois um painel discutindo exatamente isso. Em vez de registrar o meu livro, em vez de registrar a minha pintura, eu vou registrar os prompts que deram origem a isso. E até para a gente ver como teve um artista, desculpa que eu não lembro o nome dele, que ele ganhou um prêmio ano passado, a obra dele foi a obra escolhida para ser premiada, e ele ia ser desclassificado porque ele fez com IA. E aí ele falou assim, não, mas deixa eu mostrar para vocês a quantidade de prompts que eu fiz para chegar nisso. Né? O processo, 200 prompts para ele conseguir chegar naquilo. Então, aonde que está a verdadeira arte? É exatamente no que ele colocou de questionamento para chegar. E agora parece que uma japonesa ganhou o prêmio de literatura lá, perfeito. E aí ela falou, eu fiz, mas se você for olhar os prompts... E se ela não tivesse admitido, ninguém ia perceber. Ninguém ia perceber. E foi muito legal ela ter admitido. Por quê? Gente, a gente tem uma ferramenta, assim, fantástica para ajudar a gente a escrever. Até eu brinco que nesse livro, como já existiu o ChatGPT, obviamente, tudo que está aí eu já faço há 10 anos pelo menos. Sim. Mas, na hora de fazer, eu falava assim, bom, esse exemplo tem 3 parágrafos. Eu colocava lá, falava, reduz isso para 1, sem perder o sentido. Ou então falava assim, será que não tem mais alguma coisa que eu poderia colocar para pontuar isso daqui? Eu perguntava, faz sentido? Então, eu ia e aprofundava. Então, você concorda? Eu não escrevi mais rápido, muito pelo contrário, demorou mais, mas eu escrevi melhor. Eu garanto que eu escrevi melhor, talvez na segunda edição ia ter a qualidade que saiu já na primeira. Então, se você tem isso, a outra coisa que muitas vezes na hora de a gente fazer uma pesquisa, eu não escrevo ficção, né? Eu escrevo baseado em pesquisa. Eu tenho que ler uns 50 mil coisas. Então, aquilo que você falou de... Deixa eu resumir várias delas. Alguma delas está dando algum insight adicional, eu vou ler essa. E isso economizava... Não é só que economizava, gente. Era impossível antes eu fazer isso. Então, eu comparo essas ferramentas que estão vindo agora, com relação à qualidade de produção que a gente tem, com as ferramentas que a gente começou a ter, digitais, no começo do século agora, né? A gente pode até voltar um pouquinho. A gente tinha máquina de escrever. Na máquina de escrever, é que você não usou a máquina de escrever, né? Mas só para te dizer, quando eu era criança e eu fazia um trabalho para a escola,
assim, você não mudava mas nem a pau aquilo. Não porque tinha como, né? Não, se você tinha que fazer o trabalho inteiro de novo para mudar alguma coisa. O que acontece quando veio os editores de texto? Todo mundo dizia que a gente ia escrever pior, porque a gente que ele mudava, que ele fazia, que ele não sei o quê. A gente escreveu melhor ou pior? Muito melhor. Hoje a gente incorporou a funcionalidade de copia daqui, passa para cá, altera. Ele tem correção de texto automática. As pessoas diziam, a gente vai ficar burro porque ele corrige nosso texto, ele faz ortografia. Ele dá feedback na hora. Então, quando a gente começou com os GPS, todo mundo dizia que a gente ia ficar burro porque a gente não ia, a gente conhecia melhor a cidade, começou a traçar rotas melhores e por aí vai. Fotografia, por causa dos telefones celulares, as pessoas aprenderam a fotografar. Democratizou, né? Democratizou e as pessoas... Eu lembro que eu viajava, eu tirava 36 fotos e aí várias vezes elas estavam queimadas porque eu tirei contra o sol. Quando você tem o feedback na hora com uma tecnologia que te mostra, você vai para outro patamar. Então, o que eu estou falando? Que agora a gente tem na palma da mão uma ferramenta que permite que você faça muitas perguntas para você construir o seu pensamento. Então, obviamente que no primeiro momento todo mundo acha, não, vai usar copiar e colar. Eu estava vendo outro dia um estudo com estudantes, pouquíssimos fazem isso. A maioria está fazendo o quê? Usa para aprofundar e aí depois constrói a sua ideia ou aquilo que poderia melhorar o seu patamar. Então, eu acredito que a gente deslocou nessa produção em massa agora, né, do cognitivo, em vez de a gente brigar pelo produto final, a gente está brigando pelo início e como que eu faço esse início e registro esse início para que eu tenha valor nessa cadeia que a gente está falando, né? Então, é isso que a gente está aprendendo. Como que eu consigo extrair valor de todo esse, né, maquinário agora cognitivo que a gente tem para que a gente passe para um outro patamar e eu acho que você está empurrando a gente para cima. Só para complementar, só para você ter uma ideia como é difícil perguntar, eu lembro, quando eu fazia mais consultoria, né? Que eu chegava a fazer briefing, muitas vezes os executivos não sabiam responder o briefing. Fazer pergunta é difícil, porque na hora que você faz, está embutido o que você quer saber com a resposta, você tem que conhecer muito daquele assunto. Então, eu acredito que por causa de uma interface que é um prompt, a gente vai para um patamar mais alto de pensamento e a gente vai refinar a forma como a gente pergunta, a gente vai começar a refletir melhor sobre aquilo que a gente pergunta e a gente vai começar a ter respostas inesperadas que vão levar a gente para um outro grau de pensar sobre as coisas que a gente precisa no dia a dia. Perfeito. Bom, Marta, por mim a gente ficava mais umas 2 horas. A gente vai ter que chamar você de novo para mais edições sempre. Aqui. É um prazer. Foi um prazer muito, muito grande te receber aqui. O papo foi muito legal. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu sai com 1.000, vários aprendizados. Então, muito, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer, uma honra estar aqui. #, tamo junto nessa jornada. É isso. Vai voltar mais vezes, gente. Com prazer. E o episódio de hoje fica por aqui. Se você quiser continuar acompanhando o Future of Money, não se esqueça de seguir a gente lá no Spotify, no YouTube. A gente está em todas as redes sociais. E até a próxima edição. Até mais!